Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Eu tenho certeza, querido, que Deus vai realizar grandes coisas no seu coração. Porque a palavra de Deus é uma palavra poderosa. É a palavra que nos transforma. É aquela palavra que quando você se depara com um dia chuvoso e você não tem vontade de ir para a igreja, você tem vontade de ficar lá no seu cobertor, mas é aquele dia que quando você se levanta e você fala, não, eu vou no culto, mesmo que esteja chovendo, mesmo que a expectativa de muitos é de baixa, eu vou porque eu tenho expectativas no Senhor, e aí você chega naquele lugar e Deus te surpreende novamente, porque Ele é um Deus de coisas novas. Todas as vezes que nós pensamos que vai ser a mesma palavra, que vai ser do mesmo jeito, Deus, Ele sempre tem algo novo, querido, para nós. Deus, Ele sempre vai chamar a nossa atenção para a sua palavra, porque a palavra dele é tudo para nós. Tudo que nós precisamos está na palavra. E ainda, querido, que possa parecer, ainda que às vezes nós não colocamos tanto peso na questão de reconhecer a grandeza da palavra, ainda que isso às vezes possa parecer algo distante de nós, mas essa palavra, querido, ela não é um livro de geografia, ela não é um livro de matemática, ela não é um livro de um escritor, ela não é um livro de alguém que escreveu segundo a mente humana. Essa palavra não está limitada às coisas que nós vemos, tocamos ou sentimos. Essa palavra, ela é a palavra que carrega poder. E nós vamos entender que Deus engrandeceu a sua palavra. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós vemos que no Salmo 138, no verso 2, Davi ele faz uma declaração. Davi, você sabe que ele era um homem que foi ungido como rei, como profeta, como sacerdócio. E a inspiração de Deus, a inspiração divina estava sobre Davi. E nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus falava com Davi. Davi tinha comunhão e intimidade com Deus. E nenhuma das revelações de Deus para Davi, mesmo na antiga aliança, Deus chega para ele e ele traz um entendimento na vida de Davi, que Davi ele escreve esse salmo e ele reconhece algo poderoso. Ele diz que Deus, ele magnificou, ele engrandeceu a sua palavra e o seu nome acima de tudo. Isso é o que diz no Salmo 138. Querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos olhar ela como uma palavra que carrega poder por si só. A própria palavra, querido, por si só, ela carrega o poder de Deus. E Deus, ele colocou ela acima de tudo. Deus engrandeceu tudo que existia, querido, no nosso campo de entendimento, seja no plano natural ou nos céus. Sabe, Deus, ele pegou essa palavra e colocou ela acima de tudo, nas regiões celestiais, que seja maior do que a palavra de Deus. Não existe absolutamente nada, querido, que possa sequer ser comparado à palavra de Deus. Em João diz que a palavra, no primeiro capítulo de João, você vê que a revelação diz que o verbo se fez carne, aquilo que a gente acabou de louvar aqui, não é isso? Então o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas a palavra se fez um ser humano. Aquele mesmo lugar onde Davi teve revelação de Deus, havia colocado a sua palavra e o seu nome acima de tudo, essa mesma palavra que estava nessa localização, que não é a localização natural, mas é a localização celestial, é a localização dos céus, é o mesmo lugar onde Paulo diz, em Efésios, no capítulo 2, ele diz que em Cristo nós fomos colocados nas regiões celestes. Em Cristo nós fomos assentados com Cristo, em Cristo, porque nós fomos inseridos em Cristo. E nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus em Cristo. Fomos enxertados nele. Quando Deus olha para nós, Deus vê Jesus. E nós fomos colocados neste lugar, acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome. Não existe nenhum nome, querido, que seja maior do que o nome de Jesus. Jesus é a palavra. O mesmo nível da palavra é o mesmo nível de Jesus, porque eles são um só.
Eis a revelação que Davi teve na antiga aliança. Davi ele ainda não estava nessa aliança que nós estamos hoje. Temos o Espírito Santo. Pela fé cremos na redenção de Cristo. Mas ele sabia que Deus havia engrandecido a sua palavra. Deus havia colocado a sua palavra acima de tudo, para que o homem tivesse uma vida não olhando as circunstâncias, para que o homem não vivesse preso em uma visão limitada do conhecimento humano. E quando nós vemos na nova aliança, nós vemos Paulo explicando que nós agora estamos em Cristo num lugar muito acima, e esse lugar é nas regiões celestes. E Deus, Jesus, te colocou nesse lugar. Você está sentado com Cristo em um lugar, querido, que o diabo não pode te tocar. O diabo está debaixo dos seus... Os sintomas estão debaixo dos seus pés. Sabe, querido, tudo que possa existir, tudo que você possa precisar, já está disponível, já foi disponibilizado pela palavra de Deus. Deus, ele nos colocou numa condição onde nós estamos reinando em vida. Por quê? Porque nós temos a palavra de Cristo. Tudo que você precisa está aqui. Essa é a palavra que vai transformar e vai direcionar você para aquilo que você precisa fazer. Então, querido, eu queria que você pensasse a respeito de uma coisa. Como que você tem vivido, como que você tem respeitado ou honrado a palavra de Cristo para você, para a sua vida? Qual é o nível que você tem colocado essa palavra como algo que realmente você possa abrir mão da sua vontade, como você acabou de cantar? Como que nós colocamos essa palavra realmente? Muitas das vezes nós podemos olhar e perceber que essa palavra é grande e poderosa. A nossa expectativa não está no mesmo nível do conhecimento que nós temos a respeito dela. Porque se nós vivêssemos com a nossa expectativa no mesmo nível do conhecimento que nós temos da palavra, nós iríamos andar com a nossa ousadia elevada. Nós iríamos andar alegres em todo o tempo. Nós não íamos mudar tanto o nosso humor no quesito de servir ao Senhor. Querido, o Espírito Santo não está mudando o seu humor ao nosso respeito. Ele continua animado ao seu respeito. Ele continua com expectativas de que você e eu, nós vamos como corpo de Cristo, vamos entender o poder dessa palavra, aquilo que ela pode realizar na nossa vida. Mas nós, muitas das vezes, limitamos a Deus. Sabe, querido, o fato de você ter conhecimento, nós ensinamos sobre fé e confissão. Louvado seja Deus, é a vontade de Deus que nós ensinemos fé e confissão da palavra. Mas, querido, o conhecimento que nós temos não substitui. Não quer dizer que você está experimentando tudo que você conhece. Você consegue pensar sobre isso? O fato de você conhecer Deus como um Deus poderoso, conhecer as promessas de Deus, o fato de você conhecer fé e confissão, você saber que você vai falar e vai acontecer, isso não significa que isso está acontecendo. Isso não significa que você está experimentando na mesma porção do seu conhecimento. E aí entra uma questão aonde nós precisamos aprender a nos posicionar para receber aquilo que já é nosso, para receber aquilo que Deus já nos deu, porque muitos têm conhecimento da palavra de Deus, mas não estão experimentando na sua totalidade daquilo que eles conhecem. E o que vai nos posicionar é uma vida de louvor e adoração. É uma vida inspirada no Espírito. Sabe, querido, o conhecimento que você tem de fé e confissão não vai substituir o papel da adoração, porque muitos conhecem, mas muitos não estão adorando. E o nosso papel, o nosso estilo de vida de adoração, compreender realmente o que é ter uma vida de louvor e adoração, é uma vida de respeito com a palavra, uma vida de honra com a palavra, é uma vida de gratidão, aonde, quando nós olhamos na vida do rei Josafá, nós vemos que a palavra de Deus diz que quando ele
havia 3 comunidades que iriam atacar o povo de Deus naquele lugar. Né? Eles estavam se preparando para tomar. E Josafá ele não sabia o que fazer, mas Josafá ele tinha o conhecimento do Deus poderoso. Deus nunca havia deixado o seu povo de mãos atadas. Deus sempre foi o socorro do seu povo. Então, querido, ele não sabia o que fazer. Ele começou a orar ao Senhor, começou a declarar a grandeza de Deus. E alguém se levanta e diz para ele: olha, Josafá, essa peleja você não vai ter que se preocupar. Você não vai ter que pelejar por isso. Aí ele diz algo interessante: tomai posição. Ele diz isso no livro de Crônicas. E quando ele diz para Josafá tomar posição, ele está dizendo: olha, tomai posição, fique parado, porque você vai ver a salvação do Senhor, você vai ver a salvação de Deus, você vai ver o livramento que eu vou dar quando você tomar posição. E quando Deus dá essa ordem para ele tomar posição, o que é a primeira coisa que ele vai fazer? Josafá, ele vai no meio do povo procurar um povo que tem a característica de adorador. Josafá ele não foi procurar aquele que tinha maior conhecimento sobre a lei, aquele que tinha maior conhecimento da palavra, aquele que falava muito. Não, Josafá ele foi procurar, ele foi se aconselhar, porque seria muito fácil alguém chegar diante do rei e falar: eu sei adorar a Deus, eu sou ministro de louvor. Seria muito fácil diante do rei você dizer que você é adorador. Mas ele foi procurar no meio do povo, porque no meio do povo as pessoas sabiam quem realmente estavam nos cultos adorando a Deus verdadeiramente. Porque quem vive, quem tem um estilo de vida de louvor e adoração, ele vai estar na mesma intensidade todos os cultos. Na terça-feira ele vai manter a adoração. Na quinta-feira ele vai manter a adoração. Aí chegou no sábado, ele manteve a adoração. No domingo ele manteve a adoração, porque a adoração, ele é um adorador por excelência. Ele compreendeu o louvor e a adoração. E quando nós entendemos a adoração, quando nós entendemos que nós nascemos para adorar a Deus, nós entendemos que a adoração é o que nos posiciona para receber aquilo que já é nosso. Quando ele diz: olha, tomai posição. Como? Josafá, ele vai procurar, querido. Quando nós olhamos hoje, quando Deus está olhando hoje para a igreja, nesse momento que nós estivemos aqui, sabe, Deus são aqueles que estavam me adorando em espírito e em verdade. Quem realmente está com o coração inclinado para mim, quem realmente está adorando ao Senhor, querido, quando a palavra diz que quando eles se posicionaram, quando eles adoraram, a mensagem que Deus diz para eles: olha, quando eles começaram a adorar o Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra diz, querido, que Deus ele confundiu o inimigo e um sobrenatural de Deus aconteceu. Eles mataram-se uns aos outros e a unção de Deus foi liberada por causa que houve adoração. E a adoração é o que nos posiciona para receber. A adoração é o acesso. O irmão Reagan diz que louvor e adoração traz a unção. Então, quando nós nos posicionamos como adoradores, querido, você está ativando a unção que está dentro de você. Não é isso que diz Isaías 10, 27, a unção despedaça o jugo. Mas como que nós vamos ativar a unção? Como que você vai ativar a unção que está em você? A unção ela permanece em você. O Espírito de Deus permanece em você. Romanos 8, 9, ele permanece, ele não vai sair de você. A unção não vai, você é ungido de Deus. Você cantou nessa noite que você é ungido dele. Então, querido, como que você vai ativar a unção? O fato de você conhecer não quer dizer que você está manifestando a unção. E nós precisamos aprender a ser talentosos com o poder de Deus. Temos que aprender a ser talentosos em manifestar a unção de Deus, querido. Porque ela está disponível para nós gastarmos ela toda vez que nós precisarmos. Todas as vezes que você precisar, querido, derrotar o jugo da enfermidade, o jugo da miséria, sabe, as coisas que tentam bloquear, aquelas coisas que iriam tentar paralisar você, iam tentar te prender, todas as vezes que aquilo tentar se levantar, nós precisamos aprender a ser talentosos com o conhecimento que nós temos.
Precisamos ser talentosos no adorar, talentosos no sabe, influir nessa unção, porque ela está em nós. Mas muitos ainda continuam bloqueados na adoração. E no nome de Jesus eu quero declarar sobre esse tempo. Todo bloqueio vai cair por terra no nome de Jesus. A unção do Senhor vai despedaçar. Olhos serão iluminados pela palavra. Querido, o povo de Deus não está vivendo os céus na terra porque não estão adorando a Deus o suficiente para que a unção venha e se manifeste. As pessoas conhecem. As pessoas falam. Mas as pessoas não querem adorar. Quando eu morava em Guaratinguetá, tinha uma cidade vizinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Tinha uma cidade vizinha em Guaratinguetá que se chama Cunha. E toda vez que eu ia para essa cidade, né? Toda vez que eu ia para ela trabalhar, o sinal do meu telefone não funcionava, porque era um lugar muito montanhoso. Então, eu tinha um celular, o meu celular de trabalho. Eu precisava ir para Cunha para trabalhar, mas todas as vezes que eu ia para Cunha, eu tinha o celular era meu, mas eu não tinha sinal. Eu não estava na frequência para receber. Estava tudo bem com o operador, estava tudo bem com o celular era meu, mas eu não conseguia, eu não estava posicionado para receber. Eu não estava na posição para receber uma ligação. Assim, querido, é a nossa vida de louvor e adoração a Deus. Quando eu saía de Cunha e eu voltava para Guaratinguetá, eu estava dando acesso novamente ao sinal. Eu estava me posicionando para receber sinal. Quando você tem conhecimento da palavra, quando você adora a Deus como aquele que te cura, o poder curador de Cristo vai se manifestar. A unção vai ser ativada, a unção vai ser manifesta. Quando você adora a Deus como um Deus provedor, a prosperidade de Deus vai vir e vai se manifestar, porque você está tomando posição, você está entrando na frequência. Você não pode ter o sinal somente de uma barrinha no seu celular. Eu não quero ter o sinal só de uma barra. Muitos estão com o sinal totalmente bloqueados. E eles não sabem porque as coisas não estão acontecendo na vida deles. Mas é porque o sinal da adoração, o telefone, continuava sendo meu. O conhecimento da palavra continua sendo o mesmo. Mas por que eu não estou recebendo? Porque eu ainda não me coloquei em posição para receber. Eu não estou na frequência para receber, e a frequência dos céus é a adoração. Quando nós estamos adorando, a unção vem e se manifesta, querido. Você foi autorizado para manifestar a unção de Deus. E para isso nós precisamos ser talentosos no manifestar, talentosos para ativar, talentosos para nos posicionar, porque nossa vida é uma vida de devoção ao Senhor. E a nossa devoção é ser influenciado pelo seu Espírito. O Espírito de Deus, ele sempre vai nos inspirar pela palavra. Porque o conhecimento não está dentro de nós à toa. O Espírito Santo, ele quer que você experimente na mesma medida que você conhece. Porque o nosso crescimento espiritual é na graça e no conhecimento. Mas só o conhecimento não vai substituir o papel de você adorar a Deus e experimentar aquilo que você o conhece. Sabe, querido, às vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e realmente avaliarmos como estamos seguindo nossos dias. Sabe, querido, é muito fácil a gente colocar expectativas quando pessoas que têm uma voz eminente no corpo de Cristo vêm para trazer uma mensagem. Pessoas, sabe, nós colocamos expectativas na palavra, aí vem um culto de ensino, né? Vem um culto de terça-feira, aquela intensidade diminui. Sabe, querido, Deus, Ele quer que isso seja um estilo de vida para nós, um louvor e adoração a Ele, nos posicionando, tomando nota de que quando nós
entendemos que essa palavra, o qual Deus colocou, engrandeceu o seu nome, a sua palavra acima de tudo, e depois veio Jesus, e ele fez morada em nós, nós fomos marcados, selados por Deus. 2 Coríntios 21 e 22. Nós somos selados. O Espírito Santo de Deus, ele veio morar em você e Deus tornou propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva, você foi selado. E o Espírito Santo de Deus em você é a garantia das coisas que estão por vir. E Deus tem um bom futuro para você. Mas para isso nós precisamos entender, querido, que nada vai substituir a nossa vida de louvor e adoração. Porque a palavra é a nossa inspiração para viver. No livro de Timóteo, Paulo fala que toda escritura é inspiração de Deus. Toda escritura, tudo que está escrito na palavra é inspiração de Deus, o próprio Espírito de Deus. E nós vemos que a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. E essa palavra que nós conhecemos, que é toda poderosa, nós precisamos viver sob a influência de sua inspiração. Ela que vai nos motivar a viver uma vida de louvor e adoração. Porque tudo que você precisa é ter uma vida rendida ao Senhor. Precisamos compreender isso. Sabe, querido, é muito maravilhoso você ter uma vontade. Glória a Deus, todos nós temos, e o Senhor é aquele que vai realizar, mas as coisas vão ser mais fáceis quando nós pararmos de pedir tanto e começarmos a dar graças, começarmos a reconhecer mais. Porque a palavra diz, eu honrarei os que me honram. E de que maneira nós estamos honrando ao Senhor? Sabe, querido, essa palavra, ela precisa habitar ricamente em nosso coração. A palavra diz, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Essa palavra que vai nos instruir, essa palavra que vai nos aconselhar. E quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós vamos orar o quê? Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso. Não, querido, gratidão ao Senhor. Pai, eu me prostro diante da tua presença. Ainda que eu conheça, ainda que eu tenha conhecimento de fé e confissão, mas hoje eu separei um dia somente para te dar graças. Hoje eu separei um dia somente para salmodiar. Eu separei um dia somente para orar em outras línguas. Eu separei esse dia para ti, Senhor, como o meu devocional. E você mergulha no oceano do Espírito. Você mergulha em adoração. Você adora a Deus segundo a sua palavra, segundo quem Ele é. Porque não é pelo que nós temos. Não é pelo que nós possuímos. Não é por aquilo que a gente possa ter. Mas é por causa dele. É ele que te colocou de pé. É ele que te levantou. É ele que soprou vida no seu coração. É ele que estava lá quando não tinha ninguém. Quando não tinha ninguém para te apoiar. Quando não tinha ninguém para te encorajar por dentro. Quando você pensou que os seus amigos tinham te abandonado. Os momentos mais difíceis da sua vida, o Espírito Santo, o seu melhor amigo, estava dentro de você, te dando uma palavra de ânimo. Porque Deus, ele não diminuiu o seu ânimo a nosso respeito. Deus, muito pelo contrário, ele tem prazer em nós. Deus, ele tem prazer no seu povo. Deus está cantando sobre você. Deus está se regozijando sobre você. Deus é cantor. Sinfonias 3:17 diz que Deus está cantando sobre você. E quem tem uma vida de louvor e adoração vai dizer para Deus, vai fechar o seu quarto e vai dizer, Deus, qual é o cântico que o Senhor está cantando para mim? Querido, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é todo poderoso, ele poderia ter muitas outras coisas, talvez, mais importantes para fazer, mas ele dedicou toda a sua atenção para a sua vida. E ele está cantando algo novo para você. Existe um cântico novo de Deus. E no lugar secreto, no lugar que você vai abrir mão da sua vontade,
para se submeter à vontade dele, à comunhão, à intimidade. Você vai fechar os seus quartos e você vai começar a orar a Deus. Deus, eu quero conhecer o cântico que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer a sua vontade para mim. Aquilo que eu não tenho compreendido, eu quero compreender. Eu quero aprender a estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero aprender a me posicionar como o Senhor deseja que eu esteja posicionado. Eu quero aprender a fluir na adoração. Eu quero, Senhor, viver os melhores dias servindo ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, querido, não é no seu talento, não é pelo conhecimento, sabe? A palavra diz, quando chegou em Zorobabel a palavra do Senhor, dizendo, olha, não é pela força nem pela violência, não é pela força do seu exército que você vai conseguir ganhar essa situação, mas é pelo meu Espírito. No Espírito está o poder. Lucas 4, quando você lê, a palavra diz que Jesus, quando ele foi ungido, Jesus ele estava andando no poder do Espírito. O poder está no Espírito e o Espírito está em você. Em você está o poder, em você está a unção. Você se precisa mover com esse poder. Você precisa ser talentoso com esse poder. Você precisa aprender a andar e fluir no poder. Porque não é na força do exército, não é no seu QI, não é na sua faculdade, não é na força do seu emprego, não é na força do seu braço, não é por muitas, querido, é por se posicionar como Deus quer que estejamos posicionados. Reconhecendo que é no poder do Espírito. Sem o Espírito nós não podemos fazer nada. Sem o poder do Espírito não poderemos fazer nada. Tudo aquilo que nós precisamos fazer, só vamos poder fazer por causa da unção de Deus. Por causa do poder de Deus. Por causa da palavra de Deus. E essa palavra precisa estar ricamente no nosso coração. Precisamos nos encher do Espírito. E como que você vai se encher, querido? Se posicionando para se encher. Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, orando em outras línguas. Oração em outras línguas precisa ser um estilo de vida para você. Porque Deus ele quer revelar coisas grandes e poderosas. E a nossa vida precisa estar cheia de coisas grandes e poderosas. A palavra do Senhor quando veio dizendo lá, Paulo falando para Timóteo, olha, viva o dom que há em ti. Querido, precisamos ser talentosos e manter esse fogo ardente. Não podemos abaixar o nosso humor. Deus ele não mudou. Deus ele permanece animado. Deus tem expectativas em realizar coisas grandes e poderosas na sua vida. Você precisa se mover nisso. Isso precisa ser o alvo do seu coração. Sabe, querido, é muito legal, todos nós oramos sobre um grande avivamento. Deus realmente quer fazer um grande avivamento, mas o meu povo não está me adorando o suficiente para que a unção venha e despedace o jugo, e despedace os bloqueios. Deus quer realizar algo grande, querido, mas isso começa comigo e com você. Nós precisamos tomar posição, assim como o rei Josafá ele procurou aqueles que estavam em posição. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores do verbo? Cadê os adoradores? Cadê aqueles que se mantêm na posição para manifestar a unção? Para se manifestar a unção. Louvado seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A unção vem e despedaça. O inimigo é confundido. E depois de tudo isso, eles recolhem os presentes, as surpresas, os despojos. As pessoas não estão recebendo porque elas não estão posicionadas. As pessoas não querem adorar a Deus, elas querem primeiro receber de Deus. Elas querem receber porque elas pensam que o conhecimento que elas possuem é suficiente para isso. Mas o conhecimento não substitui o papel da adoração. A sua ajuda é do tamanho e da medida da sua adoração. Quando você adora Ele no caráter de curador, o poder curador se manifesta. Quando você adora Ele no poder
no caráter de provedor, provisão vai chegar. Mas isso não quer dizer, querido, às vezes as coisas não vão ser imediatas. E para isso nós precisamos nos manter com a nossa confissão e fé. Isso é importante. Nós nos mantemos crendo, mantemos os nossos pensamentos na mesma visão. Sabe, as coisas não vão influenciar aquilo que você já determinou, porque é uma questão de você estabelecer a vontade. E a sua vontade, quando você estabelece segundo a vontade de Deus, as coisas vão manifestar. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa, o diabo, ele sempre vai trabalhar para roubar a sua fé, para roubar a sua adoração, para distrair você. Sabe, quando Jesus estava 40 dias lá no deserto, aí veio o diabo, né? E ele disse para Jesus, olha, se realmente é o Filho de Deus, transforma. Jesus teve fome, amém? E aí ele disse, olha, se realmente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus disse, está escrito. Quando o diabo se aproxima de novo diante dele, ora, se prostrades a me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque a mim foi dado. Jesus disse, está escrito. Sabe, querido, este lugar onde Deus colocou a palavra dele, a Bíblia diz que Deus engrandeceu ela acima de tudo. Deus magnificou ela com o seu nome acima de tudo. Nessa localidade, a qual é as regiões celestes, aonde a palavra diz em Efésios 2, Paulo falando que nós estamos assentados com Cristo neste lugar, nessa localidade. A nossa visão hoje tem que estar olhando para o alto. Enquanto estamos olhando para o alto, onde a palavra está, onde o nome todo-poderoso está, a nossa atenção, querido, vai estar voltada para a palavra. Mas nessa medida está a nossa visão. E essa visão ela precisa ser elevada lá onde está a palavra, naquele lugar, naquela localização onde Deus e nós estamos. Mas quando o diabo chega diante de Jesus, ele tenta reduzir a visão de Jesus, tirando a visão do invisível para o visível. Então ele vem tentando trazer pressão. Mas quando Jesus responde à pressão com a palavra, ele está colocando pressão na pressão. Ele está colocando a alma no lugar. Ele está dizendo, olha, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio, eu vivo segundo a Escritura, e a Escritura está no alto, a palavra está no alto, o nome está no alto. Então, quando o diabo tenta reduzir a visão, você coloca pressão sobre a pressão para permanecer olhando aonde a palavra está. Então, querido, o diabo ele vai tentar nos distrair para que sempre a nossa visão não esteja no invisível. A palavra de Deus, o poder de Deus está no campo invisível. Nós não vemos, não estamos vendo os anjos, não estamos vendo Jesus assentado do lado à direita de Deus, mas a palavra nos garante que Jesus está assentado à direita de Deus e nós fomos enxertados em Cristo e estamos nesse lugar. E nesse lugar nós estamos posicionados com autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Neste lugar nós adoramos a Deus como Ele é, porque a palavra está neste lugar e nós estamos com a palavra de Cristo habitando ricamente em nosso coração, mas sempre o inimigo ele vai tentar trazer pressão para que a nossa visão seja limitada. Ele vai tentar reduzir a nossa visão e nós precisamos estar com essa palavra no nosso coração, na nossa boca, para dizer, eu ando sobre a inspiração do Espírito. E o Espírito diz que toda palavra, toda escritura vem de Deus. Então a minha resposta vai ser a palavra. O meu louvor vai ser a palavra. A minha adoração vai ser segundo a palavra. Querido, porque ele sempre vai vir com as mesmas coisas, tentando reduzir a nossa visão. E o diabo, ele não joga leve. Ele sempre vai tentar distorcer para que a nossa visão lá do alto seja reduzida. Então, para isso, nós vamos guardar a nossa mente. E tem algo interessante. Quando você vive um estilo de vida de louvor e adoração a Deus, você também está mantendo a sua mente guardada, guardando os seus pensamentos, pensando nas coisas do alto. Quando você está pensando, gastando tempo pensando sobre as realidades do céu, pensando nas coisas que são maiores,
do que as coisas naturais. Isso também vai fazer com que você permaneça com seus olhos olhando para a palavra, olhando a localidade, se lembrando de quem você é em Cristo, porque você se descobriu em Deus. Quando você recebeu a Ele, você se descobriu, você percebeu quem você é, você percebeu que não existe nada que possa tirar o Espírito de Deus do seu coração. Nada pode impedir o fluir, nada pode impedir aquilo que Deus quer realizar. Mas nós não vamos receber se nós não estivermos posicionados. Tem um grande avivamento para acontecer. Grandes coisas. E a nossa vida precisa estar cheia de grandes e poderosas coisas. Mas o conhecimento, querido, não vai substituir o papel da adoração. Como nós temos lidado com isso? Quando nós olhamos a vida dos 10 leprosos, nós vimos que os 10 leprosos vieram até Jesus e eles disseram, olha, nós queremos ser curados. Mas aí Jesus diz para eles irem procurar o sacerdote. Então, querido, no meio do caminho eles foram curados daquilo que estava paralisando eles. Mas somente um deles voltou para dizer obrigado. E o desejo de Jesus era que todos tivessem voltado para dizer obrigado. Porque Jesus disse que aquele obrigado era adoração. A tua fé te salvou, Jesus disse para ele. A adoração dele, querido, fez com que unção fosse manifesta. Ele não foi somente paralisado. Sabe, existe um papel de gratidão envolvido na adoração, que vai nos fazer permanecer, sempre voltando para Deus e dizendo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai acontecer, já aconteceu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o estilo de vida de louvor e adoração é respeito com a palavra. Eles não tiveram respeito, os 9. Honra. O Senhor diz, 2 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. Gratidão. Só um deles voltou para dizer obrigado, Jesus. Mas a adoração sempre vai nos posicionar para receber. Deus não está retendo aquilo que é nosso. Aquilo que Deus já nos deu, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, mas Deus não está segurando isso, querido. Deus não está segurando, mas Ele quer que nós estejamos posicionados para receber. Quando você olha em Mateus 15, aquela mulher cananeia, quando ela chega diante de Jesus, a primeira aproximação dela com Jesus, ela chega dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela tinha uma filha que estava endemoniada na casa dela. E ela chega diante de Jesus, mas ela não fazia parte do povo de Deus, não era judia, não tinha aliança. Então Jesus, a palavra diz que Jesus nem respondeu ela quando ela estava chamando Jesus. E aí depois ela vem de novo, a segunda aproximação dela, ela chega e adorou a Jesus. Mas Jesus, ele primeiro trata a forma de pensar, o pensamento. E Jesus disse, olha, não é certo que eu tire dos filhos para dar aos cachorros. Mas aquela mulher, ela tem uma atitude maior e diz, olha, mas os cachorrinhos também comem da mesa que cai do seu Senhor. Ela se humilha, ela continua com a perseverança daquilo que ela precisava. Ela continuou acreditando que se ela se humilhasse diante de Deus, se ela reconhecesse que aquilo que Jesus estava ensinando às pessoas, aquilo que ela ouviu falar de Jesus, a palavra de Deus, ela sabia que se ela se humilhasse diante de Deus, Deus poderia solucionar. Então, querido, depois que ela se humilhou, a palavra diz que a unção de Deus foi liberada quando Jesus disse, olha, a tua fé te salvou, grande é a sua fé. Quando ela demonstrou grande fé, ela estava num lugar e a filha dela estava no outro. Enquanto ela estava adorando a Jesus nesse lugar, a palavra diz que a filha dela foi curada, foi liberta imediatamente. Enquanto você está adorando a Deus aqui, querido, Deus vai estar manifestando a unção na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. É por isso que o diabo ele quer roubar e nos distrair no quesito da adoração. Por isso que muitas das vezes nós vemos cultos que muitas pessoas
tem dificuldade, as pessoas estão pensando muitas coisas. Mas Deus, Ele quer corrigir a nossa maneira de pensar, para que a nossa vida de adoração não seja só na igreja. Deus, Ele quer que isso se torne algo todos os dias na sua vida. Sabe, querido, nós precisamos viver nessa intensidade, do mesmo nível que você conhece, do mesmo nível que você ouviu, do mesmo nível que você recebeu. O Senhor nos chama para permanecer falando, para permanecer o adorando, para permanecer na mesma intensidade. Sabe, Deus não está com cara de prejuízo sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Ele já nos deu, nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele não é homem para que minta. Se Ele diz que já fez todas as coisas, Ele fez. Mas nós precisamos aprender a adorar mais, para liberar, para manifestar. Fomos autorizados a manifestar a unção de Deus que está em nós. Todas as vezes que nós precisamos, a unção está disponível. Todas as vezes que você precisar, a unção está disponível. E nós precisamos manifestar a unção. Precisamos nos colocar na frequência dos céus. Tudo que você precisa fazer, Deus já disse. Salmos 34. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. O que nós precisamos fazer em todo tempo? O que nós precisamos fazer em todo tempo? O que nós precisamos fazer em todo tempo? Ei, Josafá, o que esse povo precisa fazer em todo tempo? Cadê os adoradores? Ele foi no meio do povo procurar os adoradores, porque ele estava interessado em quem sabia fazer aquilo que foi nascido para se fazer. Louvar em todo tempo. É uma questão de você determinar na sua vida. Não importa o dia do culto, eu vou levantar todos os dias da minha vida e vou bendizer o nome do Senhor. Eu vou acordar nesse dia e vou dizer, louvado seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Eu vou acordar louvando, adorando, eu vou dormir adorando, eu vou permanecer. A mesma intensidade do Be Brave, vai ser a mesma intensidade da terça-feira, vai ser a mesma intensidade do culto de ensino. Não importa quem vai estar ministrando, não importa se vai ser o Nicolas, não importa se vai ser a Vanessa, não importa se vai ser a Bruna, não importa se vai ser a Michele, não interessa. O que interessa é que eu conheço o Deus que eu sirvo. O que interessa é que eu sei o poder da palavra de Deus. Eu sei a unção de Deus está sobre a minha vida. Eu sou ungido de Deus. Eu vou ativar a unção de Deus, ainda que os outros não queiram ativar, ainda que eles não queiram saber de adorar. Eu vim aqui para adorar o tamanho que eu conheço. E eu conheço esse Deus como um Deus todo-poderoso. Ele resolve as coisas. Ele é um Deus que tem infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus quer realizar coisas grandes e poderosas, querido. Em Isaías 55, olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Quando você se posiciona, você se guarda, você coloca o capacete da salvação. Quando o diabo vem com sugestão, você vai dizer, está escrito, eu estou espírito, e o Espírito vai me inspirar a falar a palavra. O Espírito vai me dar um salmo novo, um salmo que Davi nunca cantou, Deus vai te dar. Um cântico que nunca ninguém registrou, Deus vai te dar. Você não precisa ser músico, você não precisa ser salmista. Você tem o mesmo espírito que Davi tinha para escrever um salmo novo, para receber revelação nova. A revelação que Davi recebeu, que Deus engrandeceu a sua palavra. Deus quer te dar grandes revelações. Grandes revelações vão mudar a sua vida. Grandes revelações vai fazer você ver as coisas na perspectiva de Deus. Deus, o nosso Deus é grande. As coisas que Deus tem para nós são coisas grandes. E Deus quer que nós pensamos nas coisas grandes. Deus tem grandes coisas. Deus quer realizar um grande avivamento. Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós. E eu quero declarar que todo bloqueio de adoração vai cair por terra no nome de Jesus. Eu declaro você se alargando no fluir da adoração. Eu declaro você compreendendo e você dando uma resposta a Deus. Sabe, querido, você dando uma resposta à palavra de Deus. Dando uma resposta porque você reconhece, porque você compreende.
essa vida de louvor e adoração, sobre a inspiração do Espírito, ela nos faz entender a grandeza, ela nos faz compreender o tamanho de Deus por dentro. Deus é ilimitado. Ele é ilimitado. Precisamos entrar neste lugar para fluir. Precisamos entrar neste lugar para reconhecermos as águas vivas fluindo de dentro de nós. O manancial de Deus fluindo dentro de nós. Inspiração, palavra, e você se enche, e você adora, e você reconhece. Palavra vem, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Aquilo que você precisa, Deus está ministrando no seu coração. Deus está te trazendo revelação, Ele está iluminando, sabe? Algo para você solucionar uma causa impossível nos seus olhos, a inspiração dele vem sobre você, algo que é referente aos seus negócios, uma palavra dele vem, algo referente, querido, ao seu relacionamento, à sua empresa, à sua família, à sua amizade, algo que vai acontecer, porque a palavra está habitando ricamente em você, e você precisa aquietar a sua alma. Você precisa aquietar a sua alma. Você precisa ser talentoso em despertar a unção. Você precisa ser talentoso em ativar a unção. Você precisa ser talentoso para fluir, para ouvir bem a voz do Espírito. E você precisa aquietar a sua alma. Alma, por que te perturbas dentro de mim? E você entra nesse lugar, nessa atmosfera. Você se deixa ser levado sob a influência do Espírito. Deus, eu te adoro pela grandeza que tu és. O Senhor é um Deus que nunca deixou o seu povo desamparado. O Senhor nunca me deixará só. O Senhor nunca me abandonará. Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E você se mantém posicionado. Tomai posição, Josafá. Ficai parado e vede o grande livramento que eu vos farei. Vede o grande livramento sobre as suas finanças. Vede o grande livramento sobre os seus negócios. Vede, se mantenha na posição da frequência dos céus. Se mantenha com a sua alma aquietada. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas guardando os pensamentos. E aí o diabo vai vir e vai falar, olha, você não é filho de Deus, você não vai conseguir. Ele vai tentar trazer medo, ele vai tentar trazer dúvida, mas está escrito, o Senhor não me deu espírito de medo, Ele não me deu espírito de dúvida, Ele não me deu esse temor, mas me deu espírito de ousadia, espírito de poder. Eu sou ungido de Cristo, eu sou propriedade de Deus, o Espírito está em mim, o poder está em mim. O Espírito está em mim, o poder está em mim, eu sou talentoso com o Espírito, eu vou fluir em adoração. Diabo, eu resisto a você. Dúvida, eu resisto a você. Ansiedade, eu resisto a você. Preocupação, eu resisto a você. Não importa o nome de Cristo está acima. Eu vou fluir em adoração, crendo que Deus está acima e eu estou nessa região, nesta localidade, nos reinos celestiais. Você aquieta a sua alma. Você vai fluir em adoração, aquietando a sua alma, reconhecendo Ele pela grandeza, enaltecendo o nome dEle. Quanto tempo que você não dobra o seu joelho antes de dormir para falar com Ele? Quanto tempo você não separa um momento só para Ele? Mas as agitações vêm tentando distrair. As agitações estão presentes. As agitações estão a milhão. Pressão está vindo. Pressão está vindo. Pressão está vindo. E Deus está te dizendo, tomai posição. Você põe pressão sobre a pressão. Em adoração. A palavra é carregada de poder. A palavra é ungida. Você vai falar a palavra, o Espírito vai pegar a palavra, vai manifestar. Você foi autorizado a ser talentoso
com a unção de Deus que está sobre você. Todas as vezes que você precisar da unção para pôr pressão na pressão do diabo, você foi autorizado para isso. Você vai dizer, diabo, aqui não. Preocupação, aqui não. Dúvida, aqui não. Não é pela sua força, Zorobabel. Não é pela força do seu exército que você vai fazer isso acontecer, mas é pelo poder do meu Espírito. É o poder do Espírito de Deus na sua vida. É o poder do Espírito, o poder da palavra. É este poder que vai fazer acontecer o sobrenatural. É esse poder que vai te segurar na posição vitoriosa. A adoração te segura na posição vitoriosa. Eu quero encerrar novamente falando o Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Bendirei ao Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Louvado seja o Senhor. Quero te convidar a você ficar de pé por um momento. Eu vou encerrar com esse versículo. Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.